Ok, vamos lá. Dobra o cotovelo. Agora sente aquele ponto bem duro, sabe? Bem saliente. Essa é a ponta do seu olécrano. É a parte mais, digamos, famosa da una. O osso que a gente vai desvendar hoje. A gente vai fazer uma exploração bem profunda de um osso que, honestamente, quase sempre vive à sombra do seu parceiro, o rádio. Mas a una, ela é a verdadeira âncora do antebraço. É a base de toda a estabilidade. A nossa missão aqui hoje, com base em umas descrições anatômicas super detalhadas, é entender o design genial desse osso. Porque ele precisa resolver um paradoxo, né? Ele tem que criar uma dobradiça super rígida no cotovelo e, ao mesmo tempo, permitir uma rotação complexa e movimentos delicados lá no punho. Como é que um osso só faz as duas coisas? Esse paradoxo é o ponto central. Exato. A una é o osso mais longo e medial do antebraço, ou seja, fica ali do lado do dedo mínimo. E para entender como ela resolve esse desafio de engenharia, a gente vai seguir um caminho bem lógico, de cima para baixo. Vamos começar pela extremidade proximal, lá no cotovelo, onde ela é mais robusta, mais complexa e forma a articulação principal. Depois a gente desce pelo corpo dela para entender como ela se une ao rádio, para formar uma unidade funcional, e por fim, a gente chega na extremidade distal, lá no punho, onde, assim, o design dela muda completamente e revela uma solução surpreendente para permitir a mobilidade. Perfeito. Então vamos começar por essa parte de cima, a proximal, que as fontes descrevem com uma aparência bem característica de chave inglesa. É uma imagem ótima, né? É perfeita. E essa boca da chave inglesa é formada por duas projeções ósseas, certo? O olécrano em cima e o processo coronoide embaixo. Exato. E, assim, não são só duas saliências aleatórias. O olécrano, que é essa ponta do cotovelo que a gente sente, é uma alavanca poderosíssima. É nele que o músculo tríceps, sabe, o principal extensor do braço, se prende. Toda a força para esticar o cotovelo, tipo para empurrar uma porta ou fazer uma flexão, é aplicada direto ali. Ele é feito para aguentar muita, mas muita tração. Já o processo coronoide, essa ponta que é virada para frente, ele funciona como guardião da articulação. Guardião? Como assim, guardião? Pensa nele como uma parede anterior. Ele impede que a una deslize para frente, sabe? Para fora do úmero. Quando você dobra o cotovelo ao máximo, ele se encaixa direitinho numa cavidade do úmero que se chama fossa coronoide. Funciona como um batente mecânico mesmo, um freio, que dá uma estabilidade extra e evita a luxação. A integridade desse pequeno processo é tão crítica que em traumas de alta energia existe uma lesão terrível chamada de tríade terrível do cotovelo. Nossa! Que envolve justamente a fratura do processo coronoide, da cabeça do rádio e uma luxação. Isso mostra o quanto ele é fundamental para manter tudo no lugar. Uau! Então essa chave inglesa não é só para encaixar. É um sistema completo de alavanca e trava de segurança. E a curva entre essas duas pontas, a incisura troclear, é ali que a mágica da dobradiça acontece. Exatamente aí. A incisura troclear tem um formato de meia-lua quase perfeito e ela abraça uma estrutura que parece um carretel no úmero, a tróclea. Esse encaixe osso com osso é tão congruente, tão certinho, que cria uma das articulações mais estáveis do corpo, a articulação úmero-ulnar. É uma dobradiça pura, só permite flexão e extensão. Essa rigidez toda é o que nos dá a capacidade de carregar peso de forma segura. Mas aqui vem o detalhe que muda tudo. Espera um pouco. Se essa articulação é uma dobradiça tão perfeita que só dobra e estica, como é que a gente consegue virar a mão para cima e para baixo? Aquele movimento de girar uma chave, por exemplo. De onde vem essa rotação toda? Essa é a pergunta de ouro. E a resposta está numa característica minúscula, quase escondida ali na lateral do processo coronoide, a incisura radial. É uma pequena depressão lisa, mas é o pivô de toda a rotação do antebraço. É bem ali que a cabeça do rádio, que é redonda como uma moeda, se encaixa e gira. A una fica parada, como uma âncora, sabe? E o rádio roda sobre ela levando a mão junto. Sem essa pequena incisura, a nossa capacidade de supinação e pronação, de virar a palma da mão para cima ou para baixo, simplesmente não existiria. Isso é impressionante.
Quer dizer que um movimento que parece vir do punho, na verdade tem seu eixo mecânico lá em cima, no cotovelo, nesse pequeno ponto de contato? A fonte também menciona uma tal de crista do supinador, logo abaixo. Isso tem a ver com esse movimento? Totalmente. A anatomia nunca desperdiça espaço, né? Essa crista é uma linha óssea um pouquinho elevada que serve de ponto de fixação para o músculo supinador, que é um dos principais motores desse movimento de rotação. A forma do osso, essa crista, nos dá um mapa de onde as forças musculares estão agindo. Em atletas de arremesso, por exemplo, ou mesmo em quem faz muito trabalho manual repetitivo, essa área pode se tornar um ponto de dor, uma tendinite. A crista mostra exatamente onde a força de torção do antebraço se concentra. Ok, então a chave inglesa lá no cotovelo é uma obra-prima de estabilidade com um toque genial de mobilidade rotacional. Entendi. Mas essa força toda seria inútil se a una ficasse solta no antebraço, né? Como é que ela se conecta ao rádio no meio do caminho para formar uma unidade? É aí que o corpo do osso entra em cena, certo? Exatamente. O corpo, ou a diáfise da una, pode até parecer simples, mas ele tem uma característica crucial: a margem interóssea. É uma borda bem afiada que corre ao longo de quase todo o osso, sempre virada para o rádio. Se você pudesse pegar o osso na mão, sentiria como ela é cortante. E essa borda serve para quê? Parece um detalhe de acabamento, mas imagino que tem uma função super importante. E tem. É a função que transforma dois ossos, que seriam independentes, em uma única unidade funcional. Essa borda afiada é o local de ancoragem da membrana interóssea. É uma lâmina de tecido fibroso extremamente resistente, que se estende da una até o rádio, como se fosse uma ponte suspensa. E essa membrana faz duas coisas geniais. Primeiro, ela mantém os ossos a uma distância precisa um do outro, permitindo que o rádio gire sem se afastar ou colidir com a una. E segundo, e talvez o mais importante, ela transmite força. Como assim transmite força? Imagina que você está se levantando de uma cadeira, apoiando peso nas mãos. A maior parte dessa força sobe pela sua mão e entra no antebraço pelo rádio, que tem a maior conexão com o punho. As fibras da membrana interóssea são orientadas numa direção meio oblíqua, de tal forma que essa força que sobe pelo rádio é transferida através da membrana para a una. E a una, por sua vez, transmite essa força para o húmero, através daquela dobradiça super estável que a gente já discutiu. Ela basicamente desvia a carga, sabe? Distribui o estresse entre os dois ossos e protege a articulação do punho de uma sobrecarga. Uma ruptura dessa membrana é uma lesão grave, que pode levar a uma instabilidade crônica em todo o antebraço. É uma solução de engenharia biológica muito, muito elegante. Uma cinta flexível que une os ossos e ainda funciona como um sistema de distribuição de carga. Incrível. Isso nos leva, então, para outra ponta do osso, a extremidade distal, lá perto do punho. E aqui o design muda completamente. A una se afina e termina numa pequena cabeça arredondada e numa pontinha. O processo estiloide, que é aquele ossinho que a gente sente no lado de fora do punho. E aqui a gente encontra a maior surpresa da una. É a solução para a segunda parte daquele paradoxo de engenharia. Lembra que a una precisava ser rígida no cotovelo, mas permitir mobilidade no punho? A solução foi não se conectar diretamente ao punho. Como assim não se conectar? Ela está literalmente ali do lado. Mas ela não toca nos ossos do carpo, que são os ossos do punho propriamente ditos. Entre a cabeça da una e os ossos do carpo, existe uma estrutura de fibrocartilagem, o complexo da fibrocartilagem triangular, ou CFCT. É como se fosse um pequeno menisco, um trampolim que preenche o espaço. O rádio, sim, ele se articula diretamente com o punho, formando uma plataforma grande e estável. A una meio que flutua, conectada indiretamente por esse disco. Essa separação é o que permite a grande amplitude de movimento do punho, especialmente os desvios laterais e a combinação de movimentos que a gente usa todo dia. Se a una se conectasse direto, o punho seria uma dobradiça muito mais rígida, tipo tornozelo. Entendi. Então, para garantir a mobilidade do punho, a solução da evolução foi manter a una por perto para estabilizar, mas separada por um amortecedor para não atrapalhar o movimento.
E aquele processo estiloide, a pontinha óssea, tem alguma função além de ser um lugar que dói pra caramba quando a gente bate? Com certeza. Ele é um ponto de ancoragem crucial para esse mesmo complexo de fibrocartilagem e para vários ligamentos importantes que estabilizam o lado ulnar do punho. Uma fratura do processo estiloide, que pode parecer pequena, muitas vezes indica uma lesão ligamentar mais séria, causando dor e instabilidade no punho. Ele é pequeno, mas é vital para a integridade da articulação. Então, o que tudo isso significa, né? A gente fez a viagem completa. A una começa no cotovelo como uma chave inglesa robusta, criando uma dobradiça incrivelmente estável, mas com um pivô secreto para rotação. No meio, ela se liga ao rádio por uma membrana super inteligente que une e distribui forças. E no punho, ela elegantemente se afasta usando um disco de cartilagem para permitir o movimento. Fica muito claro que cada detalhe, cada bordinha afiada e cada pequena incisura tem uma função indispensável. É a máxima da biologia em ação. A forma segue a função, de uma maneira primorosa. E entender esses detalhes não é só um exercício acadêmico, né? Para qualquer estudante ou profissional da área da saúde, médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, dominar essa anatomia funcional é a base de tudo. É impossível diagnosticar uma dor no cotovelo, tratar uma fratura de antebraço ou reabilitar um punho sem ter esse mapa tridimensional e funcional na cabeça. É um volume de informação gigante. Gigante mesmo. E para conseguir, sabe, absorver tudo isso, a gente sabe que o segredo é praticar, né? É testar o conhecimento o tempo todo e falando em preparação de verdade. Para quem é estudante e quer se preparar de verdade para dominar esses detalhes e muitos outros, a preparação é a chave. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicolb.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, mas retomando a nossa análise para a gente fechar o raciocínio, vamos consolidar os pontos-chave sobre a una? Claro. A gente pode resumir a jornada em 3 conceitos fundamentais. Primeiro, a extremidade proximal é a rainha da estabilidade, formando a dobradiça do cotovelo que permite flexão e extensão com segurança, ao mesmo tempo que oferece um pequeno pivô para a rotação do rádio. Segundo, o corpo e sua membrana interóssea transformam 2 ossos numa unidade funcional coesa, que é essencial para a rotação e para a transmissão de cargas. E terceiro, a extremidade distal com sua conexão indireta ao punho é a chave para a mobilidade, sacrificando o contato direto em favor da amplitude de movimento. Estabilidade em uma ponta, mobilidade na outra. Uma síntese perfeita. A una realmente merece sair da sombra do rádio e ser reconhecida como essa âncora multifuncional. E para deixar um pensamento final, algo para refletir, vamos voltar àquela ideia da transmissão de força. A gente viu que a membrana interóssea desvia a força do rádio para a una quando a gente apoia a mão. Agora pensa no movimento oposto. Quando você faz uma barra fixa, pendurado, a força de tração está puxando o seu corpo para baixo. Como essa força se distribui entre o rádio e a una? A anatomia da conexão indireta no punho e a orientação das fibras da membrana interóssea criam um caminho completamente diferente para as forças de compressão versus as de tração. Isso nos lembra que o nosso esqueleto não é uma estrutura estática, é um sistema dinâmico que gerencia vetores de força em tempo real. E entender a una é entender uma peça central dessa incrível máquina de gerenciamento de estresse que é o nosso corpo. Uma reflexão fantástica que abre todo um novo campo de pensamento. Com isso, agradecemos a companhia nesta exploração detalhada da una, a âncora do antebraço. E encerramos nossa análise de hoje.